Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá todo mundo com a Bíblia, hein? Peguem a Bíblia e abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, por favor. Qual que é a página da Ave Maria? 14 na Ave Maria, é isso? Alguém tem outra versão? Quem não achou, levanta a mão. É 14. É Atos dos Apóstolos 2, versículo 1. Alguém? Amém a misericórdia. Capítulo 2, versículo 1. Amém a misericórdia. Tem misericórdia aí? Bora lá então. Bora lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Nesse versículo, quando se refere, quando todos estavam reunidos, são os discípulos de Jesus. E esse versículo mostra que quando os discípulos estavam reunidos, esperando em Deus, o Espírito Santo veio sobre eles e transformou suas vidas. Antes disso, muitos estavam com medo, inseguros, mas depois de Pentecostes, receberam coragem, fé e força para anunciar Jesus ao mundo. Assim também acontece conosco na igreja. Quando nos reunimos em comunidade, Deus age no meio de nós. O Espírito Santo continua vivo e guiando a igreja, tocando o coração de cada pessoa. As línguas de fogo que são citadas representam a presença de Deus iluminando e renovando a vida dos discípulos. E isso nos lembra que também somos chamados a levar a luz, amor e esperança às pessoas ao nosso redor. Pentecostes mostra que a igreja nasceu unida na oração e na comunhão, e que ninguém caminha sozinho na fé. Vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, dê um beijo na Bíblia. Pode sentar. Muito bem. Podemos nos sentar, ficar tranquilinhos. Aqui quem eu vou chamar hoje é o André e o Pribo. Salve de palmas também para ele. Pessoal, eu sei que vocês acabaram de sentar, mas vamos ficar de pé mais uma vez. Tá na maldade. Todo mundo de pé. E... Maldade de Deus. Eu quero que vocês, nesse momento, fechem os olhos. Feche seus olhos e esqueça quem está ao seu lado, esqueça dos barulhos que tem, esqueça de tudo, mas feche mesmo os seus olhos. Nossa aula de hoje vai ser sobre comunhão dos santos e santidade. E vocês vão ver que não tem como ser santo, não tem como chegar à santidade se a gente não rezar. Então, peça o Espírito Santo neste momento. Fala, vem Espírito Santo, pode falar para você mesmo, não precisa ser alto, mas fale. Se você não souber rezar, se você não tiver com vontade, apenas repita o que eu vou falar, mas não deixe de pedir o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, nós queremos ser Deus, nós queremos ser cada vez melhores, mais virtuosos. Nós pedimos pela intercessão dos santos, pela intercessão de Maria, Mãe de Deus,
que o Senhor nos ajude a nos tornar mais santos, que o Senhor nos ajude a nos tornar pessoas melhores, pessoas que fazem o bem, pessoas que amam. Troca o nosso coração de pedra, troca o nosso coração machucado, magoado, por um coração de homens, por um coração de mulheres bons, santos. Troca o nosso coração. Que essa oração que a gente está fazendo a Ti, ó Deus, que não seja em vão, que não seja da boca para fora, mas que seja do mais profundo do nosso coração, que a gente se arrependa do mais profundo dos nossos pecados. Venha, Jesus, vem, Senhor. Pedindo intercessão de Maria, mais uma vez nós vamos rezar, mas eu quero que você preste atenção no que você está rezando, em cada palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E pedindo a presença do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa. Vocês estão animados? Estão empolgados? Estão bem? Estão pegando papel, caneta, né? Pegando as coisas, a Bíblia, tá tudo certinho. Boa, é isso aí. Você está sendo Crigo, qual que é nosso encontro de hoje? Comunhão dos santos e remissão dos pecados. Não funciona o microfone? Não, por favor. Gente, a gente vai ficar sem microfone, então não conversem. E se a gente precisar da esporra, a gente vai dar no microfone. Então, bom, a gente vai falar. Cadê o passadorzinho? Deixa eu ver se tá funcionando. Tá funcionando. Boa. A gente vai falar de comunhão dos santos e remissão dos pecados, certo? Pessoal, vocês lembram, a gente está nessa parte, mas vocês lembram da onde que a gente vai dando os encontros? Qual que é a nossa fonte? De onde que a gente tira essas aulas? É da nossa cabeça? É da onde? Catecismo. Como que é o catecismo? É o livrinho o quê? Amarelo. E no catecismo a gente está vendo a parte do creio. Todo mundo, olha para mim. Agora olha para a direita. Agora olha para a esquerda. Fala assim, estamos vendo o creio. Como que começa o creio? Todo mundo. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tá bom, tá perfeito. Tá maravilhoso, é isso mesmo. Vocês vão ver que lá no final do creio tá escrito e a gente fala o seguinte: creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Ou seja, a gente está quase acabando o credo, amém? Vocês estão empolgados para acabar o creio, sim ou não? Sim. Boa, então vamos acabando, hein? Então vamos lá, a gente vai falar de comunhão dos santos e remissão dos pecados. Antes disso, a gente vai voltar lá na primeira aula. Quem lembra da primeira aula? Levanta a mão. Da vaca. Quem lembra da aula da vaca? A nossa aula tão querida da nossa vaquinha. A gente viu que a gente tem o quê que nos diferencia dos animais, das plantas, da criação? Intelecto e vontade. Que vem do quê, esse intelecto? Hein? Do quê? Vontade própria. Vem da vontade, mas o intelecto, a vontade vem do quê? Da razão, da nossa alma. E a nossa alma, ela... Presta atenção aqui, gente. A nossa alma, ela tem uma coisa que está acima de todo o resto da criação, que é o quê? Dignidade. A gente tem dignidade acima do resto da criação, por quê? Porque Deus nos criou a imagem e
A imagem e? Então, somos imagem e semelhança, temos uma alma espiritual. Então, a gente tem o que? Razão e vontade, intelecto, vontade, e por isso a gente tem Quem é livre? Levanta a mão. Vocês são livres? Vocês fazem o que vocês querem? Vocês conseguem usar essa liberdade para fazer o bem, sim ou não? Sim. Então vocês são livres. Fala, eu sou livre. Eu sou livre. Boa. Essa liberdade, ela vai levar a uma vocação. Pribo, explica o que é uma vocação. Vocação é que vocação já é tipo a explicação, né, pra mim. Mas vocação é um chamado que a gente tem. Ou seja, pra vida a gente vai ter nossa vocação, digamos assim, que vai ser o nosso emprego. Minha vocação é tal, eu exerço tal função. Mas a gente também, na vida, a gente tem a vocação, o matrimônio ou a vocação pra vida religiosa, ser sacerdote ou irmã, ou enfim. Mas também, todos nós temos uma vocação em comum, que é, senhor André? A nossa vocação, primeira de todas, eu não quero que vocês vejam o slide. A nossa vocação, o nosso chamado, antes de todo o resto, antes de saber seu emprego, antes de saber se você vai casar, se você vai ser padre, se você vai ser freira, qual que é o nosso chamado? Santidade. Vocês escolaram, não tem graça, não vale. Mas é a santidade. Todos são chamados ao céu. Todos são chamados à santidade. Deus, quando Ele te cria, Ele fala o seguinte: eu vou te criar porque eu te amo tanto que eu quero que você esteja no céu. E esse primeiro chamado, ele é esse desejo de felicidade no nosso coração. Todo mundo aqui quer ser feliz, não é? Ou vocês querem ser tristes? Vocês querem sofrer? Vocês querem o quê? Ser feliz, ser alegre, não é? Então, essa alegria se dá na santidade. E qual que é o caminho para a santidade? É a cruz. Sem a cruz, sem o sofrimento, a gente não chega à alegria. Parece um pouco contraditório, não parece? Parece que a gente está falando que a gente só vai ser feliz se a gente for triste. Que a gente só vai ser bom se a gente passar pelo mal. Pode ser que pareça isso. Mas na verdade, o que é a cruz? A cruz são os sofrimentos que a gente fala: esse sofrimento vale a pena ser vivido para que eu possa ser melhor. Católico gosta de sofrer, sim ou não? Não, ninguém gosta de sofrer, afinal todos somos seres humanos. Mas o que o catolicismo prega? E olha o quão bonito é isso. A gente fala o seguinte: existem coisas que valem a pena ser sacrificadas para o bem maior. Porque 100% ter uma vida feliz aqui na Terra, a gente vai conseguir ou não? Não. Então a gente tem que escolher o que a gente vai lutar. Escolher o que é melhor. Eu vou viver para o mundo ou eu vou viver para Deus? Eu vou viver para minha carne, saúde, ou eu vou viver para o meu espírito? Eu vou viver para quê? Qual que vai ser o meu objetivo? Qual que vai ser a cruz, o sofrimento que eu vou suportar? Vocês estão entendendo? Tá difícil? Quem não está entendendo, levanta a mão. Boa. Bom, todos somos chamados à santidade. E o que é a santidade? Como o André disse, todos nós somos chamados a ir para o céu. Porém, o céu é estar totalmente unido a Deus, totalmente unido a Deus e estar lá na sua presença. Então, a gente não pode chegar no céu de qualquer jeito e como a gente está agora. Porque a gente tem pecado, a gente tem, digamos que essas sujeiras que a gente coloca na nossa alma. Então, a santidade, o que é? É buscar a perfeição. Então a gente tem que cada vez mais buscar a perfeição para a gente ir limpando a nossa alma, para que um dia, se Deus quiser, a gente chegue no céu. A gente alcance a nossa vocação, que é a santidade. Porém, a gente só busca a perfeição, só alcança a perfeição através da nossa união com Deus. E buscando Deus ali no dia a dia. Seja um terço rezado, seja uma Bíblia, uma passagem que você lê antes de dormir. Quem conseguir, assim, por causa da rotina, vir na missa todo dia. Uma simples Ave Maria. Uma simples Ave Maria. Mas é porque, interessante que você falou isso, porque muita gente fala, uma Ave Maria bem rezada. Não, o padre falou isso ontem na missa, quem estava ontem viu. Mas ele fala, tem gente que fala, uma Ave Maria bem rezada vale mais que tantas orações que eu faço sem fé. E tá certo, porém, a gente não fala isso para vocês deixarem de rezar e rezar uma Ave Maria só. A gente fala isso pra gente fazer as coisas que a gente tem que fazer para Deus com amor e devoção.
Então não é pra gente rezar de qualquer jeito, não é pra gente participar da missa de qualquer jeito. Então, a questão que a gente fala de união com Deus não é eu estar lá no meu quarto e rezar o terço por rezar, ler a Bíblia e nem prestar atenção. A questão da gente realmente estar unido. Pegar o terço e meditar os mistérios ali e prestar atenção. O André falou, vamos rezar uma última Ave Maria, mas presta atenção no que a gente está falando. É isso que a gente precisa pensar quando a gente tem que estar em união com Deus. É prestar atenção e realmente se entregar ali na hora que a gente está fazendo os nossos atos. Então a santidade também nos indica ser outros cristos para as pessoas. O que isso significa? Claro que a gente não vai ser igual a Jesus, nunca. Porque Jesus é perfeito, que Ele é Deus. Mas, quando a gente fala em ser outro Cristo, é ser um pouco de Jesus para as pessoas ao nosso redor. Seja num conselho, num ombro amigo, numa ajuda que eu posso dar, seja só ajudar mesmo numa palavra ou financeiramente. Então, ser luz para aquelas pessoas. Na aula de vida pública, a gente falou da questão do Sermão da Montanha e Jesus fala, ser sal da terra e luz do mundo. É exatamente isso que a gente faz em ser outro Cristo. De você ser luz para os outros, você apresentar Cristo para os outros e também agir de tal maneira. Então é isso que a gente fala em ser outros Cristos. E também buscar a santidade é ser membros de Cristo, batizados, separados, enfim. Mas o que significa ser membros de Cristo? Como foi falado na aula de igreja, a igreja é o corpo místico de Cristo e Cristo é a cabeça. Então... Boa! Atrasados, né? Parabéns. Segue a aula. Segue a aula. Mas, ser batizado, a gente entra nessa vida na igreja. Então a gente começa a ser atuante nesse corpo de Cristo, que mais pra frente a gente vai falar um pouco mais. Mas a gente... estando unido e fazendo parte do corpo, a gente também alcança a santidade. E claro que tudo isso acontece, a gente só alcança a santidade, alcança as nossas vitórias no dia a dia com a graça de Deus. Então Deus, Ele nos dá a graça, claro que com a nossa disposição de aceitar a graça, mas Deus nos dá a graça para a gente alcançar isso. Opa, não. Tem... mas essa frase eu falo depois. Tá bom. Ó... vocês viram o quê? Que a gente só consegue ser santo pela graça, não é isso? O que é a graça, então? Vocês já tiveram uma aula sobre graça, vocês lembram o que é graça? Não lembram o que é graça? Presente. É um presente ou dom, mas vocês estão lendo ali, não vai. São os dons que Deus dá pra gente através do batismo. O que mais? Vamos lá, o que é graça? Isso, não é pra passar não. O que é graça? Vamos lá, gente. Não é o nome de alguém, quer dizer, também é o nome de alguém, mas... vamos lá, o que é graça? Hein? O que você acha que é graça? Tá pensando? O que você acha que é graça? Não sabe? Ó, então, a graça é um presente. É um dom de Deus. Quando eu vou dar um presente para alguém, essa pessoa ela tá merecendo esse presente? Sim ou não? Depende, mas se eu falar assim, não, eu acordei um belo dia, quero dar um presente. Ela tá merecendo? Ela trabalhou por aquele presente? Ela comprou aquele presente? É o quê? É de graça, não é? É um presente de graça que eu dou. Assim como a graça, é um dom gratuito. Deus não precisa, a gente não merece. Mas mesmo assim, Deus ele nos dá essa força espiritual. Vocês estão acompanhando, gente? Vocês estão dormindo? Não é para dormir. Tudo bem? Não é para dormir, não é para conversar, é isso aí, prestando atenção. Então, a graça é um presente. Ela é sobrenatural e é sempre dada de Deus pra gente. A gente nunca pode falar o seguinte, então Deus, eu vou te dar uma graça aqui. Não existe isso, não faz nenhum sentido. Deus que é maior do que a gente, então Ele que tem o poder para nos dar a graça. Tá? Ela nos ajuda na santificação e nos torna participantes da natureza divina. Antes de continuar, eu quero que vocês me falem o que o Pribo tinha falado no outro slide. O que ele falou, gente? Vamos lá. Falou sobre santidade. E para você ser santo, você precisa de alguns aspectos, não é? Você precisa ser o quê? Ser o quê? Ser luz dos outros. O que mais? Ser Cristo, ser outros Cristos, não é? Isso de ser outros Cristos é muito importante.
E eu preciso muito que vocês prestem atenção. A gente não está aqui, e eu falo primeiramente para nós que estamos servindo, mas para vocês também. A gente não está aqui para ser a gente mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente é falho, sim ou não? A gente é pecador, sim ou não? Sim. A gente tem muitas vezes vontades erradas, sim ou não? Sim. A gente tem que tirar, esvaziar tudo que é nosso. Para quê? Para que Jesus possa viver na gente. Lembra, eu gosto sempre de falar um negócio. A gente é cristão, não é? Cristão segue a quem? Cristo. Não dá para você falar, eu sou cristão e eu sigo minha própria vontade. Não dá para você falar, eu sou cristão e eu sigo os meus próprios pecados. Então, se a gente segue a Cristo, a gente tem que ser o quê? Parecido com Cristo. Parecido com Jesus. Por isso que a gente tem que ser outros Cristos. E é nisso que consiste a santidade, amém? Tu coloca assim, a santidade é ser outros Cristos. Ou é ser parecido com Jesus. Certo? Anota isso, porque, primo, vai cair na prova, não vai? Acho que vai. Vai cair na prova. Tudo está previsto, mas, né? Pois é, né? Vamos para esse slide. Eu peço que todos olhem aqui para frente, porque a gente vai puxar um ponto e a gente vai partir dessas frases aqui. Ah, tá. Vamos lá, todo mundo comigo, por favor. Quem não conseguir ler, não conseguiu, e é isso. Mas vamos lá. 3, 2, 1 e... Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim é preciso crer que há uma comunicação dos bens na igreja, mas o membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. Assim o bem de Cristo é comunicado a todos os membros. E essa comunicação é feita por meio dos sacramentos da igreja. Quem disse isso foi São Tomás de Aquino, mas aqui ele fala uma coisa que eu já vou explicar, mas ele também fala o que o André acabou de dizer, que o membro mais importante é Cristo por ser a cabeça, e assim o bem de Cristo é comunicado a todos os membros, porque é Cristo quem dá pra gente, não a gente o contrário. Vamos continuar aqui na outra frase que é do Catecismo, por favor. Como esta igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam um só bem comum. O que acontece? A gente está falando de comunhão dos santos. Comunhão é estar unido. Só que, além da gente estar unido com os santos e tudo mais, que a gente tem a visão de santo como São Domingos e os outros santos que a gente conhece, a gente já chega lá, a gente tem que falar de uma outra coisa também, que é a nossa comunhão de coisas e pessoas, digamos assim. Então, uma vez que a gente faz parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, a gente está no mesmo corpo, então a gente tem um relacionamento entre os membros. Ou seja, a gente faz parte da igreja, a gente é batizado. Quem não é, vai ser, fique tranquilo. Mas a gente faz parte de um mesmo corpo. Então não tem como fazer parte de um mesmo corpo, por exemplo, eu ser, não ter relacionamento com as pessoas que estão ali comigo na caminhada, que residem na paróquia comigo, que estão comigo ali no dia a dia. Certo? Porém, então aqui, comunhão entre pessoas santas batizadas. Só que a gente não tem a comunhão só das pessoas, a gente tem comunhão também das coisas santas, digamos assim, entre aspas. E o que seriam essas coisas santas? Seriam os sacramentos. E os sacramentos, vocês vão ter uma aula específica para cada um, mas sacramento como confissão, eucaristia, o sacramento do crisma, que vocês vão ter logo logo, são sacramentos que a igreja toda compartilha e tem comunhão. Não é só eu que tenho, não é só o André que tem, não é só vocês que têm. Então a eucaristia não é exclusiva para mim, não é exclusiva para o André, não é exclusiva para o Pedrinho. Então todos nós podemos comungar na missa, a gente pode comungar do corpo de Cristo. Assim como a gente pode receber a confissão, pode receber os sacramentos. E isso é uma comunhão dos bens, que é o que está falando lá nas frases. Os bens da igreja são comunicados a todos os membros. Só que eu falei também que a gente tem relacionamento entre os membros, e uma vez que a gente é batizado, a gente se torna membro do corpo de Cristo. Porém, São Paulo, em uma de suas cartas, ele escreve e ele fala, foi São Paulo que escreveu, a igreja é o corpo de Cristo, só que ele também fala que nós, atuantes do corpo de Cristo, somos como
os membros, né? Então, um é o braço, o outro é a perna, um é o tronco, enfim. E ele faz essa comparação com nós e com o corpo de Cristo que a gente faz parte. E o que isso indica? Indica exatamente isso aqui, distinção. A gente não perde a nossa identidade por entrar na igreja. Muita gente pensa, vou entrar para a igreja, vou perder a minha identidade, vou virar um robozinho. Não, não é isso. Está longe de ser isso. O ponto é que a gente não perde a nossa identidade justamente por isso, porque cada um é de um jeito. Eu gosto de certas coisas, o André gosta de certas coisas. Eu não sou obrigado a gostar do que o André gosta, assim como o André não é obrigado de gostar das coisas que eu gosto. E isso nos difere como pessoa. Porém, mesmo com a distinção, a gente ainda reside no mesmo corpo e tem a comunhão entre pessoas santas, comunhão de coisas santas e relacionamento entre os membros. Então, estar na igreja não significa que eu vou deixar o meu jeito de ser pra lá. Todo mundo é de um jeito, todo mundo gosta do que gosta e ninguém é obrigado a gostar do que o outro gosta. Entendeu? Só que isso implica no que também? Como eu disse, São Paulo compara nós a membros do corpo. Então, um é o braço, outro é a perna. E o que isso implica? Implica que a mesma coisa que eu faço e eu posso fazer não é a mesma coisa que o André faz e que o André pode fazer e que tem missão para isso. Então vamos dar um exemplo X. Vamos supor que o André é um missionário por aí e ele está pelo mundo pregando a palavra e ele pregando literalmente pregando a palavra e ele está aqui em São Paulo agora, mas logo o André vai embora, que eu não acho que seja verdade. Peraí. Eu não acho que seja verdade que ele vai embora. Mas, digamos que essa é a missão do André como perna. Eu, como braço, não vou ter esse chamado. Então, o que eu falo isso? É para vocês não ficarem comparando a vida dos outros. Porque, como eu falei, justamente a gente tem essa distinção. Então, meu amigo lá no retiro rezou em línguas, repousou, caiu no chão, deu até mortal. Não sou obrigado a fazer isso, por quê? Porque não é para mim. Deus não quis pra mim, então não vai ser pra mim. Mas pode ser também pra você. Exato. Pode ser pra você, como pode não ser. Duas pessoas terem a mesma missão, duas pessoas distintas terem missões diferentes. Mas justamente por causa disso e do que São Paulo fala muito bem, que cada um é um membro diferente, cada um, digamos, tem uma função diferente nesse corpo. Certo? Todo mundo entendeu? Agora... Então, rapidão. Tá. Cristo é... Cabeça. Cristo é a... Todo mundo bota a mão na cabeça, fala. Cristo é a cabeça. Agora, ombro, joelho e pé é nós, entendeu? Cabeça é Jesus. Ombro, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz é nós. Eu lembrei da música do retiro. Jesus, Maria, José. Então, presta atenção. Isso é muito importante. Porque... Lembra que eu falei que a gente é cristão, que a gente segue a Cristo e tem que ser parecido com Cristo, sim ou não? Se Jesus é a cabeça, existe uma cabeça sem um corpo por aí, pulando, andando? Só a cabeça, assim? Não. Existe um corpo sem cabeça, correndo, doidão, assim? Não. Ou seja, a cabeça e o corpo, eles fazem parte de um mesmo ser. Sim ou não? A não ser que você for a mula sem cabeça. A não ser que for a mula sem cabeça, mas é outra história. Mas, se não for a mula sem cabeça, para alguém estar vivo, precisa da cabeça e do corpo, sim ou não? Então, para a gente também estar vivos, e não é uma vida corporal, mas uma vida espiritual, a gente precisa estar ligado à cabeça, amém? E quem é essa cabeça? Lembra? Jesus é a cabeça. E se a gente é o corpo, a gente só vai ter vida se a gente estiver unidos com Jesus. Só vai ter vida se a gente estiver junto com Ele, em comunhão. Anota no caderninho, comunhão é união. Escreve assim, comunhão igual comunhão, exato. Porque comunhão, quando a gente fala, o pessoal pensa, geralmente, que é o quê? Que é comer, não é? Eu vou comungar a hóstia, então eu vou comer a hóstia, sim ou não? Quem pensava assim, levanta a mão. Eu pensava assim por muito, muito tempo. Mas comunhão não é comer. Comunhão é união. Então temos que estar em comunhão com Jesus, amém? Sim ou não? Sim. Vamos todo mundo ler essa frase aqui. Por favor, todos. As coisas santas são para os santos. E o que isso significa?
Primeiramente, vamos definir o que é santo. Santo significa separado. Então, por isso que a gente fala que existem os santos, né, os santos canonizados. Eles são santos porque eles estão separados da gente, estão lá com Deus já e tudo mais. Mas não é só os santos que estão no céu que são separados. Nós aqui na Terra também somos santos porque a gente é separado do quê? Separado do mundo. Porque a nossa vontade é chegar ao céu e para isso a gente vai ter que largar algumas coisas pelo caminho. Seja pecados, enfim. As coisas que a gente larga para a gente viver uma vida unida a Deus. Então, quando fala que as coisas santas são para os santos, significa que as coisas separadas, né, as coisas que são para essas pessoas que estão buscando isso, são para elas mesmas. Então, os sacramentos e assim por diante. Então, por isso que a gente não pode comungar na missa em pecado mortal. Porque Pedrinho fez muito bem isso no domingo. É que você fez isso aqui também? Calma. Não, peraí, não é isso. Mas no domingo, você deu aqui também a questão da igreja, Brachá? Então o Pedrinho ele fez a relação da igreja não se corrompe, mas a gente que se afasta dela. Então, Você é a igreja, né? Não, eu sou a pessoa normal. Ah, então você é a igreja. Eu tô Fazer aqui... uma coroa aqui de igreja. Eu tô com a igreja e a igreja eu tô aqui com ela. Aí eu começo a fazer as coisas erradas, começo a me distanciar. Tô aqui. Digamos que pequei contra os 10 mandamentos, estou em pecado mortal. Então, eu não posso comungar. Então, digamos que eu me separei da igreja, então eu deixei de ser separado do mundo. Mas a igreja foi pro pecado, sim ou não? Não. Foi a igreja inteira que pecou junto com o primo? Não. Quem que pecou? Só o primo. Só o primo. Ele, primo. Tá chateado comigo, gente? Então vocês estão entendendo que, a gente é um corpo, não é? Um corpo é unido, não é? Tem comunhão, tem união, sim ou não? Mas a distinção que o primo estava falando também é disso. Quando uma pessoa peca, não é todo mundo que peca só porque todo mundo faz parte do mesmo corpo. Por quê? Porque esse corpo místico de Cristo, que somos nós, temos que ser como Cristo. E se Cristo é santo sem pecado, a igreja é o quê? Santo sem pecado. Escreve assim no caderninho: a igreja é santa e sem pecado. Quero todo mundo colocando isso. A igreja é santa e sem pecado. E quem peca somos nós. E voltando aqui para a frase, silêncio, e voltando aqui para a frase de São Tomás de Aquino, ele fala que Cristo, por ser a cabeça, os bens de Cristo é comunicado a todos os membros do corpo. Então, uma vez que eu começo a pecar, começo a me afastar da igreja, então os bens que era para ser comunhão, né, os sacramentos, eu deixo de comungar, por exemplo, é só um exemplo, mas eu deixo de comungar na missa, enfim, por estar em pecado, por ter me afastado. Bom, vamos falar agora, rapidinho, sobre alguns outros tipos de comunhão. Comunhão é o que mesmo? Comunhão é o que mesmo, galera? União, boa. Então temos o que? Comunhão da fé. Eu vou falar, eu vou ler aqui e vocês trocam comunhão por união, tá bom? Comunhão da fé. Comunhão dos sacramentos. Comunhão dos carismas. Comunhão dos bens. E comunhão do amor. O que significa a união da fé? Significa que todo mundo que é católico tem a mesma fé. Pode ser um cara japonês e o outro pode ser dos Estados Unidos. Vão ter a mesma fé, exatamente igual. Por quê? Porque são católicos. Porque tem uma união, uma comunhão de fé. Pode ser um cara há 1500 anos atrás ou pode ser um cara daqui 30 anos. Vai ter a mesma fé, porque é uma união. Vocês estão entendendo? Vocês lembram da aula do Pedrinho? Sobre igreja? Aula passada, gente. Aula passada, vocês lembram? A igreja tem 4 coisinhas, são 4 atributos da igreja. Quem lembra? E apostólica. Para, uma salva de palmas. É isso aí. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Ela é una porque ela tem uma só fé. Porque é uma comunhão de fé. Certo? E o santo é porque a gente já viu que o corpo de Cristo tem que ser como Cristo. Se Cristo é santo, nós somos santos. No sentido de igreja, tá? Comunhão dos sacramentos, que é o que o primo tinha falado, das coisas santas. A gente compartilha os sacramentos. A gente compartilha o batismo. É um só batismo.
Não existe, eu vou me batizar aqui para a Igreja Católica e um outro católico vai se batizar para uma outra fé. E o próximo católico vai se batizar para uma outra coisa nada a ver. Não! A gente se batiza para entrar na mesma igreja. E a gente comunga a Eucaristia, é o mesmo Cristo. Não importa qual missa, que horário, onde está feito. É o mesmo Cristo que está lá. Amém? Comunhão dos carismas, ou seja, dos dons que o Espírito Santo nos dá. Todos temos os mesmos dons. O Espírito Santo não fala o seguinte, eu vou te dar uns dons e para os outros não. O que ele pode fazer é o seguinte, eu vou te fazer crescer mais em uns dons do que em outros dons. Para quê? Porque é o que o Prico falou, cada um tem funções diferentes, sim ou não? Mas todos têm esses mesmos carismas da igreja. Comunhão de bens, ou seja, união de coisas materiais mesmo. Então, se alguém está precisando de alguma coisa, eu vou me unir a essa pessoa em questão material. Se o cara está precisando de dinheiro, se a pessoa está precisando de um trabalho, se ela está precisando de comida. Isso daqui é o quê? Comunhão de bens. Outra coisa, e por último, comunhão do amor, que é o mais importante. Vocês lembram na aula que o Pedrinho deu também? Que foi sobre virtudes? Sim ou não? Vocês vão ver que a gente vai falar rapidinho de virtudes aqui também. Qual que é a virtude mais importante? Caridade. Caridade ou? Amor. Caridade ou chamado de amor. Então, comunhão, união de amor é você se unir à pessoa por amor. É você ter empatia. É você buscar saber como é que ela tá. É você se aproximar dessa pessoa. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Tá difícil, sim ou não? Ah, bom. Eu vi um sim aí, hein? Entendido isso? Alguma dúvida até agora? Negativo, gostei de ter escutado. Agora vamos para, a outra parte da comunhão dos santos, que é literalmente a questão de falar de santos. Vamos fazer uma distinção aqui. A gente faz parte da igreja, certo? O que é isso? A gente faz parte da igreja, não faz? Rapaziada. Mano, tá fraco, velho. 3, 2, 1 e... Sim. Obrigado. Que legal. Mas a gente vai destrinchar, a gente vai dar uma separada nessa igreja e dividir ela em 3. A igreja é uma só, mas vocês vão entender do que eu estou falando. Eu vou começar por essa aqui, que é a igreja militante. Escreve assim, igreja militante. Quem que faz parte da igreja militante? Nós. Estamos aqui, militante de batalha mesmo, então estamos na luta para chegar ao céu e chegar à santidade. Então a igreja militante somos nós. Quem está vivo. Quem está vivo. Opa. E faz parte da igreja, né? Claro. Os santos estão vivos também. Igreja padecente. Escreve aí, igreja padecente é quem já morreu e está no purgatório. Lembrando, quem está no purgatório vai para o céu. Porém, ele só tem que passar por um período de purificação. Seria a mesma coisa que eu pegar, digamos que uma toalha e jogar uma jarra de suco de uva. Não, Jairo, que você fez isso? Toma essa. Mas você pega uma jarra de suco de uva e joga numa toalha e você bota para lavar. Ela vai lavar, digamos que seria, você se confessar, pedir perdão, ela lava, porém ela ainda deixa uns resquícios. E esses resquícios a gente vai limpando no purgatório até a gente subir no céu sem nenhuma mancha. A gente sofre no purgatório? Sofre. A gente sofre no purgatório porque é difícil a gente não sofrer com algo que custa tanto. Purgatório, mas a sorte é que o purgatório é céu, gente. Dá pra comemorar, porque quem tá no purgatório vai pro céu direto. Só que passar por um tempo ali. Só que é um tempo que nem todo mundo vai pro purgatório. Tem gente que vai pro céu direto, só que assim, como todo mundo peca, sim ou não? Levanta a mão direita, coloca a esquerda no peito, fala assim, eu sou pecador. Eu reconheço a minha mediocridade. Obrigado. O que acontece? Se a gente peca, a gente vai ter coisas para melhorar no purgatório. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então é muito difícil de alguém não passar pelo purgatório, mas dá para acontecer, tá? Mas purgatório é céu. Quem tá no purgatório já tá no céu. Já fiquei com medo agora. Não fica com medo não. É melhor estar no purgatório do que estar em outro lugar, né? Já tô abalado já. Mas aí... Mas ó, mas já é um bom incentivo pra gente começar a rever os nossos pequenos, os nossos pequenos defeitos.
Porque se você já começar a pensar nos pequenos defeitos desde já, você elimina um pouco de purgatório. Você vai ficar com um pouquinho só, mas aí é só para ajustar uma coisinha ou outra. Mas não sofre que nem no inferno, viu? Vou te falar. Você quer cortar o olho direito ou o olho esquerdo? Tipo isso aí. Não tem opção, né? Mas isso vocês vão ter outra aula, vocês não... Tá tudo bem, tá tudo bem. Não sei, eu posso ver pra aula que vem. Realmente não sei. Aula que vem é feriado. Aula que vem, não semana que vem. Mais leve, aí o segundo que tá mais próximo do inferno, e o terceiro que tá próximo do inferno. 3 níveis no purgatório? Então, Vamos falar pra aula disso? A gente tem uma aula de purgatório. Vai ter uma aula disso. Mas ó, o purgatório, presta atenção. Purgatório, não existe purgatório perto do inferno, tá? O purgatório é perto do céu, o inferno é outra coisa, tá bom? É algo bem pior. É muito pior, mas vamos continuar. Eita! Vamos voltar. Então, igreja padecente. Volta aqui, gente. Igreja padecente é quem está no purgatório. E temos a igreja triunfante daqueles que estão no triunfo e chegaram na glória do céu. O que acontece? Temos essa distinção, porém, como a gente está falando aqui, a igreja é o corpo místico de Cristo. Então a gente pode ter um relacionamento entre os membros do corpo, como a gente falou no outro slide. E como que seria esse relacionamento entre os membros? Seria isso aqui que a gente chama de intercessão. Anota! E o que é isso? Eu vou explicar com essa passagem, vocês não precisam abrir, mas quem quiser e tá rápido, abre aqui. Mas Números de 21, de 4 a 9, vai falar o quê? O povo foi libertado, está no deserto andando junto com Moisés, todo mundo sabe isso. E aí o povo, na caminhada, começa a resmungar muito, começa a falar, pô Deus, pelo amor de Deus, tirou a gente lá do Caba e agora está fazendo a gente sofrer aqui no deserto, então mudou nada. E eles resmungando, e Deus vai e lança um monte de serpentes para o povo, e essas serpentes começam a picar todo mundo, e muita gente começa a morrer por causa disso. E aí, eles estão caminhando com Moisés, e eles falam, Moisés, fala com Deus para acabar com isso aqui. E aí Deus vai e fala com... Moisés fala com Deus, e Deus fala, constrói uma serpente de bronze, quem olhar está salvo. Enfim, é só para dar o contexto da passagem. Mas o que acontece aqui? O que Moisés fez em relação ao povo foi uma intercessão. O que é intercessão? Interver, né? Estar ali no meio. Então, o povo podia falar diretamente com Deus, sim ou não? Quem acha que não, levanta o braço. Moisés, né? Não, povo. Quem acha que não, levanta o braço. Pode levantar o braço, gente, eu preciso contar. Tá bom? Quem acha que sim, levanta o braço. Enfim. Passa a bola aí, Vem aqui. O povo podia falar diretamente com Deus, que Deus, claro, que ia escutar eles falando. Porém, o que eles fizeram? Moisés, fala você. Por que eles falaram isso? Porque Moisés, ele já falava mais com Deus. Ele tinha uma... Era parça de Deus, né? Era meio que a ponte, digamos assim, entre Deus e o povo que ele libertou. Então... Chegando no pontinho aí você fala papai, né? Então, É íntimo, né? o que a gente fala de intercessão e comunhão dos santos? A gente está aqui na Terra, certo? E digamos que eu esteja precisando de orações. E eu falo para vocês, gente, rezem por mim aí e tudo mais. Ou até mesmo eu chego pro André, que é o meu amigo, e falo, André, reza por mim que tá difícil. O que vocês e o André vão estar fazendo por mim? Vocês vão estar rezando por mim, então vocês vão estar intercedendo por mim. Vão estar pedindo para Deus por mim, para alcançar a graça. Só que a gente pode fazer isso também com as pessoas que já morreram e estão na glória. Porque a gente crê que quem morreu está no céu, está com Deus e está vivíssimo. Então, o povo que morreu e está no céu, a gente faz parte do mesmo corpo ainda. Claro que aqui é separado em 3, mas só para ter a distinção, mas é o mesmo corpo e a mesma igreja. Então, eu posso me comunicar com as pessoas que morreram e estão no céu, e eu posso pedir a intercessão deles. Mas aí vocês me perguntam, por que eu vou pedir a intercessão deles? Se eu posso falar com Deus direto.
da mesma forma que o pessoal no deserto falou para Moisés. Falou, Moisés, fala com Deus, que já é parceiro teu, que já é mais próximo, do que eu que estou aqui resmungando. Então, por exemplo, aqui são domingos, né? Cada sala tem um nome que vocês podem perceber, e aqui a gente está na São Domingos. E ele é São Domingos. Então, eu ali na minha oração posso falar, pô, São Domingos, intercede por mim aí. E o que São Domingos vai fazer lá no céu? Vai chegar para Deus, vai cochichar, falar, ô, o Pribo tá precisando. E é isso. Essa é a intercessão dos santos que a gente tanto comenta. Da gente pedir oração para santo. Não é porque a gente pede oração para o santo que é o santo que vai fazer o milagre. Quem vai fazer o milagre é Deus. Mas, por que a gente pede intercessão? Porque o cara tá lá com Deus. Então ele está mais próximo de Deus. Então é como se fosse um amigo mais querido para Deus. Então Deus vai se alegrar, digamos assim, muito mais se eu pedir a intercessão do santo do que eu indo diretamente. Deus vai se alegrar com o meu pedido? Claro que vai. Porém, um cara que já passou por tudo aqui na terra e já está na glória, ele já venceu. Então Deus vai chegar, vai escutar desse seu amigo próximo, vai falar, pô, parceiro meu, mano. Então Deus vai se alegrar com esse pedido. André, dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Gente, eu conheci uma vez um cara que ele morava na época medieval, sabe? Conheci com ele, tava conversando com ele lá, ele falou, você é desde lá da época medieval? Sou. O cara vive muito, né? Mas enfim. E aí eu tava conversando com meu amigo, ele falou o seguinte, ele me disse, né? Eu conheço um amigo de um amigo da prima da vizinha do meu avô, que o que aconteceu? Ele era camponês, mas ele era muito pobre, sabe? Ele era camponês de... Vamos mudar. Vamos fazer... Ele plantava o quê? Morango. Plantava morango. Tava lá, plantava morango aqui, plantava morango ali. Só que ele era pobre, sim ou não? E ele não tinha terra. Aí ele chegou num dia assim, quebrado, sem nada no bolso, falou pro rei do castelo, né? Pro rei da cidade lá, que era muito bom, muito gentil. Ele falou o seguinte, olha, eu não tenho nada, não tenho terra, não tenho dinheiro, não tenho nem semente de morango. Como que eu faço para sobreviver? O rei falou, chá comigo. Ele deu terra para esse camponês, ele deu semente, ele deu adubo, deu água, deu um monte de coisa para plantar. O que acontece? O morango ficou bom, sim ou não? Quando ele estava indo recolher para catar os moranguinhos, veio uma tempestade de neve, sabe? Aquela geada, sabe? E aí arrasou tudo. Ficou tudo lascado. Ele falou, putz, só falta um morango. Mas eu estava planejando de pegar parte desse morango e entregar para o rei, né? Porque ele me ajudou, afinal ele é tão bom. Como é que eu vou fazer agora só com morango? Eu vou chegar lá com um moranguinho assim? O que vai acontecer? Aí ele pensou, ele falou, o rei não vai gostar do meu presente, não vai gostar do meu morango, porque tá meio machucadinho, sabe, tá meio feinho. Aí ele virou pra rainha, falou o seguinte, rainha, faz alguma coisa pra embelezar, pra enfeitar esse meu morango. A rainha foi lá, colocou numa bandeja de ouro, colocou um monte de outra fruta em volta, pegou o morango e transformou no morango do amor, aí pegou e foi e colocou muito, não sei o que, e pá. Não vou mais dar. Botou um lacinho no morango do amor, colocou até a embalagem lá do morango do amor. O que acontece? O rei ia se alegrar com o único morango que o camponês tinha, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele se alegra muito mais com o quê? Com esse morango do amor todo bem enfeitado e preparado pela rainha, gente. Vocês estão entendendo? E essa rainha simboliza Maria, mas também pode ser qualquer outro santo. Os santos, eles estão aqui para nos ajudar, para pegar o nosso pedido, para pegar a nossa oração, para pegar esse nosso moranguinho só e transformar no morango do amor, né, Pipo? Transformar numa coisa maravilhosa. Cara, nunca mais falei isso. Eu vou começar a usar o exemplo do morango, né? Originalmente é uma maçã, mas o morango é muito mais atual, né, gente? Porque existiu morango, né? Não, o morango do amor eu tô falando. Enfim, mas continua. Vocês entenderam a questão de... Vocês entenderam a questão de intercessão? Então, intercessão nada mais é do que a gente pedir uma oração para quem já está lá do lado de Deus. Seria a mesma coisa que, por exemplo, eu tô precisando de alguma coisa... Pô, já fiz isso, ser sincero. Mas eu tô precisando de alguma coisa, por exemplo, aqui no Cris, quero dar aula tal. Aí eu chego pro André e falo, André, deixa eu dar aula tal. Aí você fala com o Ivan.
E é isso. Isso é uma intercessão, um exemplo bem michuruco de intercessão, mas é um exemplo. Então, eu posso chegar e falar direto com o Ivan vai me escutar, obviamente, mas o André, filho dele, ele vai escutar com um carinho a mais. Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui, não? Perfeito. Agora, antes de passar, a gente escuta muito. A gente escuta muito a questão de essa questão de intercessão não existe, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Gente, vamos lá. Se vocês escutaram muito bem, a frase ela tem duas palavras diferentes. E nos acusam, digamos assim, por não interpretarem corretamente essas duas palavras. O que fala? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Correto. Jesus que veio e que ligou a nossa humanidade a Deus. Ele veio, pagou o preço na cruz e ligou a nossa humanidade a Deus. Só Jesus fez isso e mais ninguém. Tá correto. Porém, Jesus não é o único intercessor. Intercessor, eu posso pedir oração para André, vocês podem rezar por mim, eu posso rezar por vocês. Então, prestem muita atenção e cuidado nessas questões, nessas duas palavras diferentes. São dois sentidos diferentes e duas coisas diferentes. Quer falar? Tanto faz. Fala aí. Então vamos lá. Existe um negócio chamado graus de culto, todo mundo presta atenção máxima agora. Anota! Atenção máxima agora. Se precisar, até pega o microfone para falar, se vocês não ficarem quietos. Mas, vamos lá. Como eu falei, a gente pode sim conversar com os santos que estão no céu, mas muita gente, como eu falei, também nos acusa de idolatria, de estar adorando os santos. Então, vamos distinguir isso agora. Aqui, leiam comigo, por favor. Latria, ou adoração somente a Deus. Ou seja, adoração é só para Deus. A gente só adora a Deus e mais nada. O que a gente tem pelos santos e santas e pelos outros é veneração. Veneração é uma admiração, um carinho que eu tenho, é ter um respeito muito grande. Então, tenho veneração pelos santos. Entendo que já alcançaram a graça, tiveram uma vida, uma boa e conseguiram chegar ao céu. Tenho uma veneração pelos santos. Mas adoração é reconhecer que não consigo nada sem Deus. Não consigo. Minha vida inteira é dele. Eu dependo inteiramente de Deus. Isso é adoração. E não é isso que a gente tem com os santos. Pelos santos a gente tem amizade e veneração. Com Deus, claro que a gente tem amizade, mas a gente também tem a dependência. A gente tem a questão de não vivo sem Deus e eu só vivo por causa de Deus. Entenderam? Então, passar aqui o resto só para vocês verem. Mas temos a latria, que é o top master, que é a adoração. E aqui, para a aula de domingo, a gente tinha feito, não está nesse slide, mas a gente tinha dado um baita espaço entre isso e isso, para mostrar que é tipo um gap gigantesco. Para mostrar que são duas coisas completamente diferentes. Mas vamos lá. O que a gente tem pelos santos e santos, veneração ou dulia. Então, eu dei exemplo aqui de São Domingos, São Carla Cutz, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, esses santos aí a gente tem dulia por eles. Porém, temos duas pessoas muito especiais aqui, que a gente tem até um outro nome para eles. Um outro nome para a veneração. Primeiramente, gloriosa Virgem Maria, a gente tem a hiperdulia, que é a veneração máxima que você pode dar para alguém. Para um santo normal, eu dou a dulia. Para Maria, eu dou a hiperdulia. Dispensa apresentações do porquê que a gente tem a hiperdulia, mas já está... Eu gosto porque a gente reza a Ave Maria toda vez, se vocês prestarem atenção como a André pediu, o começo da Ave Maria é a saudação do anjo para Maria, que ele chega e fala, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí já mata tudo, já desbanca todos os santos e anjos que tem, porque o anjo está chegando, dando uma saudação falando, Ave cheia de graça, ou seja, ele está falando que ela é coberta de graça, ela transborda a graça, não tem mais onde ter graça de Deus ali, porque ela já está cheia. E além de ter carregado o menino Jesus no ventre, na idade que ela tinha, a gente tem sim
um carinho especial por nossa mãe. E claro, protodulia para São José, que São José, pai adotivo de Jesus, mas também ele... muita gente vai falar, foi só o pai adotivo, tudo bem. Mas Deus escolheu São José. São José é um pai adotado. Muita gente olha e fala, ó, São José é o pai adotivo, mas foi Deus que escolheu. Eu falo, eu quero São José para cuidar de Jesus. Então, se vocês só olham por aí, beleza, tudo bem. Mas presta atenção no que eu estou falando. Ele cuidou de Jesus e de Maria, os dois maiores tesouros que a gente tem na igreja, que estão aqui, latria e hiperdulia, os dois maiores tesouros que a gente tem. Ele entregou na mão de São José, falou, você vai cuidar e vai prover. Vai ensinar Jesus, vai fazer tudo o que tem que fazer e vai cuidar de Maria e vai prover para casa. Então sim, temos uma veneração especial a São José, que vai diferenciar da dulia que é dos demais santos. Diz daqui, vocês têm alguma dúvida? Mesmo? Então vamos passar. A gente vai falar rapidinho agora sobre relíquias e imagens. O que acontece? Vocês viram que o nosso culto aos santos é adoração, não é? Sim ou não? Para os santos é o que então? Veneração ou dulia. E agora eu vou falar de imagens antes de falar de relíquias. Vamos pegar essa imagem aqui. Essa imagem é o santo? Ó, essa imagem aqui é o material dela. A gente não venera imagens pelas imagens. A gente venera a imagem pelo que representa, pelo santo. É como se você tivesse a foto de alguém muito especial guardada com você. Você vai olhar para a foto e falar, nossa, eu gosto dessa foto por causa da foto? Não, é por causa da pessoa, não é? Para os santos é a mesma coisa. Para as imagens são a mesma coisa, tá? Então, a gente não adora imagens e não adora os santos. Dá para entender? Tá tranquilo? Então, se alguém perguntar para vocês, vocês adoram imagem, que não sei o quê, como é que você vai se defender? É a imagem? Não. É o santo? Também não, porque a gente não adora santo. A pergunta foi adora. Então, é venera santo, tá bom? Isso daí vocês anota. Anota! E agora falar um pouco sobre relíquias. O que é uma relíquia? Uma relíquia é algo importante, o nome relíquia significa algo importante, mas é algo de algum santo. Então pode ser alguma parte do corpo daquele santo, um osso, um pedaço de cabelo, sei lá, qualquer coisa desse santo, ou alguns materiais que ele usava. Então um pente de cabelo daquele santo, um pedaço da roupa, o Hot Wheels preferido do São Farnacudes pode ser uma relíquia. O que acontece? As relíquias, elas têm uma graça especial dada por Deus, então não é do objeto, mas que vai nos aproximar desses santos, vai nos fazer relembrar, assim como as imagens desses santos, e às vezes pode até ter pode até fazer algum milagre, tá? Lembrando, não é por causa da relíquia, é por causa de Deus, mas enfim, isso daqui são relíquias, então se vocês já viram alguma, é basicamente isso. Alguma dúvida? É um relicário, mas explica que é a relíquia. A relíquia é o que está dentro do relicário. É só para dar uma falha. Relicário. Relicário. Isso aqui é o relicário, a relíquia normalmente é algo bem pequeno, é muito difícil pegar você tem uma relíquia muito grande de alguém, a não ser que seja um objeto pessoal da pessoa. Esse é um tecido que tocaram numa relíquia daquele santo. Então, por exemplo, tem o cabelo de São Joãozinho. Aí eles pegam um tecido e tocam no cabelo do Joãozinho e temos também uma relíquia. Tá bom? Vai explicar. Não, pode ser. Alguma dúvida de... Qual a diferença do ostensório que a gente vê na missa? Tá. Fala aí. Pode falar. Isso daqui é um relicário. Todo mundo fala relicário. Relicário. Na missa, nos retiros, tudo mais, temos o quê? Temos o ostensório, que é aquele que parece com isso, é um solzão, só que é bem grande, e tem lá Jesus, a hóstia consagrada lá. Vocês sabem o que é um ostensório, sim? O ostensório, ele seria mais ou menos, vamos deixar assim, só para vocês entenderem, um relicário, só que é para o corpo de Cristo, ou seja, para Jesus. O relicário, aqui dentro não está o santo, aqui está um tecido que tocou naquele santo, aqui está algo daquele santo, mas não é o santo. O ostensório é Jesus, certo? Beleza?
Dúvida de comunhão dos santos, intercessão, relíquia e imagem? Então vamos seguir. Continuando o credo, chegamos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Opa. Tá bom. Então vamos lá. O que acontece? Existe uma diferença entre um perdão e a desculpa. A desculpa é você literalmente falar ou seja, sem culpa. Eu não tenho culpa. Então é quando você sem querer tropeça e aí derrama o café na blusa do seu colega. Você fala, putz, desculpa. Não é? Por quê? Porque não foi sua intenção, você não tem culpa naquilo. Agora, quando você pede perdão, você merece uma punição, mas você ganha misericórdia. É como se eu tivesse brigado com o meu melhor amigo, tivesse dado um soco na cara desse meu melhor amigo, e aí no fim eu me arrependo e falo assim, não devia ter feito isso. Você vai pedir o quê? Desculpa ou perdão pra ele? Perdão. Porque você teve a intenção de machucar, mas você está arrependido. E se ele for misericordioso e querer retribuir esse perdão, ele vai te perdoar. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é perdão. A gente pede perdão a Deus. A gente peca porque a gente quer. A gente peca com a intenção, no fundo, de machucar a Deus, de magoar a Deus, porque a gente sabe o que está fazendo é errado. Então Deus, se a gente pede perdão na confissão, Ele dá misericórdia. Vocês estão entendendo? Porém, o que está escrito aqui, merece punição. Então, mesmo que eu me confesse, a gente sempre, pós-confissão, a gente tem o quê? Uma penitência a cumprir, que seria um reparo, uma forma de reparo para essa punição, mas também existe o purgatório, como a gente comentou. Agora a gente tem a forma como a gente alcança o perdão. Que a primeira maneira é pelo batismo, que ele perdoa o pecado original, mortais e veniais. Então, quando Jesus fala, vocês vão ter que renascer de novo da água e do Espírito, é exatamente isso. A partir do momento que a gente se batiza, vamos supor que eu não seja batizado, e eu me batizo agora, tudo que aconteceu daqui para cá, dos meus 19 anos daqui para trás, foi apagado entre aspas. Foi perdoado e esquecido. Então, independente do pecado e tudo mais, fui batizado, tá novo. Zerou. Folha em branco. Fui batizado e morri, tô no céu. Céu direto. Não tem o que fazer. Perguntou de como vai pro céu direto. Batizado morreu, céu. Mas o batismo acontece só uma vez. E a gente peca. Por favor. Não, mas O mas ele vai pro purgatório. O batismo, ele acontece quantas vezes? Uma só. E ao longo da nossa vida a gente vai pecando outras vezes. Então, o próximo jeito de perdão é através da confissão. É quando você vai lá pro confessionário, você chega, padre. O padre pode estar fazendo qualquer coisa, ele não... tudo menos querer te confessar. Aí você vai lá no momento mais inconveniente e fala assim, padre, posso confessar rapidinho antes da missa? Falta 2 minutos para começar a missa. Entendeu? Isso, a confissão... Ei, presta atenção. A confissão, ela perdoa os nossos pecados também. Só que ela não perdoa o quê? A nossa pena temporal, essa consequência. Imagina uma criança jogando bola, fazendo embaixadinha dentro de casa lá, e aí chuta e quebra a janela da vizinha. Se ele for lá e pedir perdão, e a vizinha foi aquelas velhinhas bem boazinhas, ela vai perdoar, sim ou não? Sim. Mas a janela ainda está quebrada. Ele ainda precisa reparar o que ele fez. Ele está perdoado, mas ele ainda tem a consequência daquele pecado. A confissão, ela perdoa o nosso quebrar a janela, mas a janela ainda está quebrada. Vocês entendem? A gente é perdoado, mas tem consequências ainda. O perdão só vale se você for fazer confissão na hora que você for revelar para o padre, ou vale também quando você estiver em casa e pedir perdão para Deus? Vocês vão ter uma aula sobre confissão. Vocês vão ter uma aula sobre confissão. Mas por enquanto, o perdão é só na confissão. Depois vocês vão ver que tem alguns outros porém, só na confissão com o padre. Tá? De padre pra cima. Padre. É bom rezar na tua casa. Sim. Né? Porque às vezes a gente também em casa tem uma confissão com o padre também. Isso. Exatamente. Aos dois. Sim, ponto importante. Por quê? Vamos lá, gente. Presta atenção máxima agora, por favor. Deus perdoa todos os pecados? Sim ou não? Sim. Deus perdoa todos os pecados. Porém, vamos lá. Não há pecado que a igreja não perdoe, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Quem pode me falar o que é isso?
Eu acho que eu já vi isso, que é você vê algo que é de Deus, você sabe que aquilo que é de Deus, mas você atribui ao demônio. Ok, também. Mas qual que é o principal ponto que eu quero trazer para o pecado que não pode ser perdoado? O pecado que não pode ser perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo, é literalmente a pessoa que não quer o perdão. Então, eu pequei, sei que é errado, igual o André falou, cometo coisas que lá no fundo eu sei que ofenderam a Deus, foi contra os 10 mandamentos, eu sei muito bem disso, mas eu não me arrependi e não quero a confissão, não quero o perdão. Então, não tem como Deus me entregar o perdão que a gente tanto pede e tanto fala, se eu não quero o perdão. Então, Deus só pode dar aquilo que eu quero receber. Então, se eu não estou aberto ao perdão, não estou aberto à graça de Deus para mudar de vida, então não tem como eu ser perdoado dos meus pecados, visto que eu não quero. Tem uma passagem que eu gosto, quem tem meu número ou já entrou para ver, é a minha... Aquele bagulho, aquela frasezinha que você deixa do nome, que é um versículo que é Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei na sua casa e cearei com você. O que está falando? Que Jesus está na nossa porta do coração batendo. E está batendo aqui, ó. E falando, e aí, deixa eu entrar, vamos conversar, vem se arrepender e tudo mais. Se eu não abrir a porta do meu coração, não me arrepender e não for em busca da confissão, não tem o que Deus fazer. Não tem. Se eu não quero o perdão e não abrir a porta, não tem o que Ele possa fazer em relação a isso. Entenderam? Entenderam? E aqui tem uma passagem do porquê que a gente se confessa. Jesus fala para os apóstolos: aqueles a quem vocês, apóstolos, perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. E aquele que vocês, apóstolos, retiverem, lhes serão retidos. Ou seja, os apóstolos são, quer dizer, os padres são descendentes dos apóstolos. Por isso que eles perdoam os pecados. Bom, agora vamos falar sobre virtude. Por quê? Porque para a gente ser santo, a gente tem que ser o melhor que a gente pode, não é? E como que a gente vai chegar lá? Através das virtudes. Então anota aí, virtudes são um caminho para a santidade. É o meu celular que vibrou. Então vamos lá. São atos que buscam a excelência, que buscam esse aperfeiçoamento para se assemelhar de Deus, e eles ordenam as nossas paixões, as nossas vontades, o que a gente vai desejar. Beleza? Isso é uma virtude, tá? É um caminho para a santidade. Existem 4 virtudes cardeais. Vocês já tiveram essa aula também. 4 virtudes... Presta atenção. Tem 4 virtudes cardeais, ou seja, 4 virtudes que a gente pode alcançar por nós mesmos. Que é a sabedoria, todo mundo. Sabedoria. Pode falar, pode falar. Justiça. E coragem. Opa, peraí. Então aqui, ó, a origem é humana. A gente consegue ser sábio por nós mesmos. O que é a sabedoria? Sabedoria é você saber o que é bem e o que é mal, o que é bom e o que é ruim. É você falar o seguinte: olha, se eu for por esse caminho, eu vou para a santidade. Mas se eu for por esse caminho, eu vou para o inferno. Se eu for por aqui, eu vou estar sendo virtuoso. Se eu for pelo outro, eu vou estar pecando. Então isso é a sabedoria. Escrevam. Sabedoria é discernimento do bem e do mal. É saber o bem e o mal. Próximo, temperança. O que temperança lembra vocês? A palavra. Tempero. Temperança lembra tempero, não é? Por quê? Porque temperança é basicamente o equilíbrio. Se a gente tem aquela salada que não tem nenhuma gota de azeite, nem sal, nem nada, é xoxo, não é? É só alface, não é bom. Mas e se por outro lado a gente coloca 1 quilo de sal, coloca a mão de azeite assim, fica demais, fica ruim também. Ou seja, tudo tem que ter um equilíbrio. O tempero é na medida certa. Então o que faz a virtude da temperança? É basicamente pegar as suas paixões, seus desejos, o que você quer, e ordenar, e deixar num equilíbrio. Então, eu quero jogar videogame, mas eu sei que eu preciso estudar, e por mais que eu não queira, eu vou
balancear, ter um equilíbrio para eu ser o melhor possível. Porque o melhor possível não é nem o cara que fica a tarde inteira jogando videogame, mas também não é o cara que fica virando a noite estudando. Vocês estão entendendo? É um equilíbrio. Próximo, justiça. Justiça, ela é você ser justo, ou seja, dar a cada um o que é devido. Todo mundo tem direitos aí, não tem? Vocês têm direito à vida, vocês têm direito à propriedade, vocês têm direito à liberdade de expressão, sim ou não? Isso é dado a vocês, por quê? Porque é justo, porque é um direito de cada um. Agora, imagina que eu vou lá e mato uma pessoa. Eu estou sendo justo? Por quê? Porque eu estou tirando o direito à vida dela. Vamos supor que eu vou lá e roubo uma pessoa. Eu estou sendo justo? Porque eu estou tirando o direito da propriedade dela. Vamos supor que eu chegue numa pessoa e comece a mentir sobre ela. É justo? Por quê? Porque não está com direito à verdade das coisas. Vocês estão entendendo o que é justiça? Boa. E por fim, a coragem ou fortaleza. O que é a fortaleza? Não é você ser maromba, não é ser fortaleza de força física. Não é a capital do Ceará, não é Fortaleza. O que é fortaleza? É você suportar as dificuldades. Você fala assim, Tribo, eu tenho que acordar cedo porque vai ter uma prova, mas eu não quero acordar cedo. Eu vou, vamos lá, ser forte, ter fortaleza. Ah, mas sabe o que é? É porque minha família está passando por tanta dificuldade, não sei o quê. Não, mas eu vou batalhar até o final por minha família, porque fortaleza. Vocês estão entendendo? Isso daqui vai nos aperfeiçoar, certo? Agora a gente vai falar sobre as virtudes. Opa. Volta mais um. Dá uma rebominada. Não, volta mais um. Mais um? Pediram. Foi? Foi. Ó que eu vou passar, hein? Ó que eu tenho o dedo nervoso aqui. Foi. Vamos lá. Depois vocês pegam com quem tem. Depois vocês veem o vídeo aqui do que está sendo gravado. Tá bom. E também temos as virtudes teologais. Virtude teologal é aquela virtude que vem de Deus. Então, as virtudes cardeais a gente conseguia por nós mesmos, não é? Você consegue saber o que é certo e errado? Sim. Você consegue ser justo? Sim. Você consegue ser forte, ter fortaleza? Você consegue ser temperante? Agora, as virtudes teologais a gente não consegue sozinho. É Deus que vai nos dar essa virtude. São 3. Anota: fé, esperança e caridade. A fé, origem divina. Opa, dá pra voltar aqui. A fé é você acreditar naquilo que você não vê, naquilo que não é provado cientificamente. Por exemplo, eu consigo ter fé que esse ambão tá aqui? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Que é isso? Quem não acha nada, levanta a mão. Que é isso? Quem tá dormindo, levanta a mão. Eu tenho fé, eu posso falar o seguinte, Pribo, eu tenho fé que essa mesa tá aqui, que esse ambão tá aqui. Bravo, mano. Exatamente, não precisa ter fé. Por quê? Porque eu consigo ver, porque eu consigo provar que a mesa tá aqui, ó. Eu consigo tocar. A fé não é simplesmente um acreditar, é um acreditar naquilo que você não consegue provar. Por isso que só Deus consegue nos dar essa virtude, esse dom. Porque a gente, sem Deus, a gente não ia saber que Ele mesmo existe, se Ele não tivesse falado, se Ele não tivesse revelado. A próxima, todo mundo. Esperança. Esperança é você esperar naquilo que Jesus prometeu, nas promessas de Jesus. Ou seja, Jesus prometeu que vai ter a salvação, sim ou não? Jesus prometeu a remissão dos pecados, sim ou não? Jesus prometeu o paraíso, sim ou não? Então, se eu estou em estado de graça, se eu faço o que Jesus manda, eu tenho que ter o quê? Esperança. Eu tenho que acreditar naquilo que Jesus me falou, certo? E por fim temos, a caridade ou amor, que é a mais incrível de todas as virtudes, que é a maior de todas as virtudes. Por quê? Porque Deus é amor. A caridade é simplesmente você se aproximar de Deus. Lembra, a santidade é o quê, Pribo? Ser outros Cristos. Então, se você tem que ser outro Cristo, se você tem que ser outro Deus nesse sentido, se você tem que se aproximar de Deus, você tem que ter o amor, porque Deus é amor. Vocês estão entendendo? Tá difícil? Virtude é facinho, não é? Boa. Então, vamos para uma parte importante e interessante.
Vou passar todos e eu vou deixar o do meio por último. Para a gente ter uma vida boa e virtuosa na nossa vida, o que a gente precisa fazer primeiro, como o André muito disse, qual que é a maior de todas as virtudes? Caridade. Sempre estar atento a fazer caridade com o próximo. E lembrando que caridade não é só no quesito monetário. Você pode fazer uma caridade dando um conselho, sendo um ombro amigo para você escutar o outro falando. Então, sempre atentos à virtude da caridade fazer. Penitência. O André perguntou no começo da aula se todo mundo é livre. Todo mundo falou que sim. E liberdade, muitas vezes, é fazer aquilo que a gente não quer. Porque se a gente só faz o que quer, aí a gente é escravo das nossas próprias vontades. Então, se eu faço o que eu não quero, aí sim eu estou sendo livre. E por que a gente faz isso? Para fortificar mesmo, para eu conseguir suportar das maiores das tentações e aí sim estar numa vida unida a Deus. E tá um completo desprendimento do mundo. Agora, ponto importante, eu quero a atenção de todos agora. Oração e ter intimidade com Deus. A gente consegue tudo. A gente consegue tudo aqui fazer. A gente viu as virtudes, né? As virtudes aqui, a gente consegue todas essas. Essa aqui Deus nos dá. Mas de nada adianta se eu não tenho intimidade com Deus. Se eu não busco conversar com Deus. Eu falei disso na aula de quaresma que a gente teve, e vou repetir aqui. De nada adianta se eu não falo com Deus, se eu não falo com aquele que me criou e sabe o que é melhor para mim. Então, eu tô aqui vivendo minha vida e falo, e só resmungando com Deus, resmungando, e falo, não acontece isso que eu quero. Só que, gente, é Deus que sabe das coisas, é Deus que sabe de tudo. Então, não tem como eu chegar e apontar o dedo na cara de Deus e falar, olha, eu quero que você faça isso. Não tem como, porque é Deus que sabe. Ele que criou e Ele sabe o que é melhor para mim. Para mim pode ser sim, um sofrimento, posso passar por provação, penitência. Para mim eu posso não estar entendendo, mas vocês podem ter certeza que é melhor. E é por isso que cabe as virtudes teologais. Porque se eu não tenho esperança e fé naquilo que Deus está fazendo na minha vida, então a gente não vai ter nada, a gente não tem confiança em Deus, a gente não tem um relacionamento com Deus. A gente acha que Deus é um gênio da lâmpada. É isso que a gente acha. Só que a gente precisa ter a confiança em Deus para que tudo dê certo. E como que a gente consegue isso? Através da oração e vida de oração. Eu já vou dar um spoiler, está acabando a aula. Tem esse e mais um slide. Ou só esse slide mesmo, que o tempo está curto. Mas essa é uma das aulas que eu mais gosto. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a André por sempre me dar a oportunidade de dar essa aula. Mas por que eu gosto tanto dessa aula? Porque a gente falou de santo, da igreja e falou da remissão dos pecados. E eu gosto tanto dessa aula porque mostra pra gente que é possível. A gente tem os santos canonizados pela igreja, que a gente não canoniza à toa, existe um processo. Só que se a gente canonizou, é porque ele chegou lá. É porque ele alcançou. Então é possível. E a gente consegue isso através do perdão dos nossos pecados na luta diária. E eu gosto tanto porque a gente fala de ser outro Cristo e de ser imitador de Cristo e ser luz para os outros. E os santos são as nossas maiores luzes de que é possível chegar lá. Eu estou lá e fui santo. E a gente pensa, pô, mas o cara é santo, ele era o brabo, nananana. E sim, os santos eram pessoas extraordinárias. Só que, como a gente disse, a gente tem que ser outros Cristos. Então, o santo só era santo e ele era brabo porque ele exalava algum traço de Cristo. Ele não tinha nada por ele mesmo. Então, ele só era santo porque ele exalava Cristo, seja em algum aspecto. E a gente percebe isso, a gente vai vendo, a gente fala, pô, aquele santo tinha um toque especial, tinha um cheiro de Cristo. Porque Cristo é perfeito. Vocês podem pensar, pô, tudo bem, vi tudo aqui, entendi. Mas, cara, é muito difícil, não consigo, não é pra mim. Ele tinha uma graça especial e tudo mais. E antes da aula, eu tava conversando com o Pedrinho, e o Pedrinho me deu algo bizarro que me aconteceu.
Porque eu queria falar de um versículo e eu abri o versículo cravado. Cadê? Um versículo cravado que o Pedrinho me deu. Falei, pô, tinha que ser, não é possível. Que é do Sermão da Montanha. E Jesus, no final de uma das partes do sermão, fala: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, o próprio Jesus está falando pra gente que dá. O próprio Jesus fala: olha, sede perfeitos assim como o vosso Pai é perfeito. E não vai ser por mérito de vocês, o santo não tinha mérito próprio. O santo, ele exalava algum traço de Cristo. Assim como para a gente alcançar a santidade, a gente tem que estar em união com Cristo. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Vida de oração. Conversando com Ele diariamente. É no pouco de cada dia. Muita gente pensa que eu tenho que fazer absurdos, eu tenho que sair daqui flutuando, que beleza, aí sim virei santo. Não. É no pouco de cada dia. É um terço hoje, o terço amanhã, é a passagem que eu leio antes de dormir, é na missa da semana que eu consegui ir, e claro, cumprindo todos os outros mandamentos. Mas é no pouquinho de cada dia, é nas coisas ordinárias da vida que a gente alcança a santidade. A gente conta as histórias dos santos, a gente lê e fala, pô, tem tal passagem que tal santo fez isso. Tá, foi um momento de 10 segundos da vida dele, de outros 50 anos que ele viveu. Você acha que esses 50 anos ele fez nada? Ele só teve aquele momento? Não. É o ordinário de cada dia. É na oração diária de cada dia que a gente tem que ter. Entenderam?